Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Paulo Informática para mais uma aula de informática para o concurso público. E para você que vai fazer o concurso aí da Secretaria de Educação aqui do Estado da Paraíba, nós temos uma playlist que já foi montada e estamos dando andamento com todo o conteúdo programático da disciplina de informática. Quero te ajudar, quero ser o teu professor e quero que você consiga sim aí a tua aprovação e que a disciplina de informática seja aí um divisor de águas, quem sabe te coloque lá nas primeiras posições, tá bom? Eu trabalho na Secretaria de Educação aqui do Estado, já são quase 6 anos, e quem sabe aí de repente você consegue a tua aprovação e vai trabalhar lá junto comigo na escola na qual eu trabalho, tá bom? Então vamos para o que interessa. Antes de nós começarmos propriamente dito nossa aula, peço que você se inscreva no nosso canal, compartilha, é, marca lá o sininho, né, para você receber as notificações, porque aí nos próximos vídeos você vai receber em primeira mão, tá bom? E todo esse conteúdo, toda essa playlist vai estar aqui de forma gratuita para que você consiga aí tirar o máximo de proveito da disciplina de informática, tá bom? Vamos aqui para a nossa aula propriamente dita, inclusive uma aula bastante interessante que tem muitas questões e também a probabilidade muito grande de ter pelo menos uma questão ou duas deste conteúdo aqui, tá bom? Eu acredito que uma com certeza. Então vamos trabalhar, né, um pouco de teoria, tá bom? Aqui, ó, de forma simples e objetiva, resolver questões e, é claro, vai lá no nosso Instagram e também nos acompanha. Essas duas redes sociais é por onde a gente consegue se comunicar de forma fácil, que é o Instagram, o YouTube, e também tem nosso WhatsApp lá, tá bom? Qualquer dúvida sobre aulas, sobre questões, sobre editais, principalmente relacionada à disciplina de informática, é só entrar em contato comigo que a gente vai sim ajudar de alguma maneira, tá bom? Aqui está um pouco da minha experiência acadêmica, um pouco da minha experiência profissional também, tá bom? Quero mandar um abraço aqui para todos os professores que eu conheço aí, principalmente da escola na qual eu trabalho, que é a ICITMS Carvalho, nossa região metropolitana de João Pessoa, Santa Rita. Também quero mandar um abraço forte, né? Eu recebi algumas mensagens aqui no privado do Instagram de pessoas assistindo a aula, me marcando lá. Então, Érica, professora de espanhol, cara, muito obrigada por estar assistindo as aulas e espero estar te ajudando, assim como outras pessoas, tá bom? Tenho certeza que você vai conseguir sim sua aprovação. Você é uma pessoa super alto astral e inteligente. Então, Érica, um abraço, tá bom? Então, se você vai fazer um desses concursos aqui, ó, todos esses concursos aqui têm como banca organizadora a banca IDECAM, tá bom? Alguns deles ainda não estão com edital na praça, como a Fundac ainda não saiu edital, Polícia Penal ainda não, e Secretaria de Cultura, mas já foram confirmados que tem a banca IDECAM como banca organizadora, tá bom? Então, qualquer conteúdo que não esteja aqui no conteúdo da Secretaria de Educação, iremos sim colocar aulas atualizadas, tá bom? Então, o que é que você vai aprender nesta aula, né? A gente vai tentar fazer um resumo aqui desses conteúdos, porque é um conteúdo vasto, mas eu tentei trazer aqui o mais resumido possível para que você consiga aí absorver esse conteúdo, tá bom? E claro, né, resolver questões e questões e questões e revisões, faz suas anotações e quem sabe aí no futuro nos veremos aí, né? Aqui na Secretaria de Educação do Estado da Paraíba, né? Alguns eu já conheço, eu tenho uma galera que está lá da nossa escola estudando muito, então eu tenho certeza que muitos vão ser, sim, aprovados, tá bom? Então, iremos trabalhar aqui a parte de segurança, né? Aplicativo de segurança, antivírus, firewall e spamware e outras ameaças virtuais aí, né? São nomes esquisitos, difíceis, às vezes de pronunciar, mas que vai com certeza aparecer na tua provinha aí, tá bom? E para a gente começar, vamos para uma parte introdutória aqui. E eu imagino que vocês concordem comigo, porque, assim, com o avanço da tecnologia, a gente tem inúmeros dispositivos nas escolas, nas faculdades, no trabalho, em todos os lugares, a gente consegue enxergar e ver o quanto a tecnologia ajuda, né, favorece. Mas, em contrapartida, temos as ameaças virtuais, que com certeza trazem aí muitos problemas relacionados ao uso, principalmente ao uso de dados sensíveis, ao uso dos próprios computadores, né, de certa forma, acabam atrapalhando. Então, nós vamos trabalhar um pouco trabalhar, né, e conhecer um pouco sobre essas ameaças virtuais aí, como vírus, tá bom? Como spamwares, ransomwares, phishing, trojans. Vamos aprender um pouco sobre o que é um DDoS, tá bom? Mais na frente. E resolver questões, tá bom? Então, você faça suas anotações, se precisar do material, né? A gente tem um grupo, inclusive eu nem coloquei aqui,
mas vou colocar lá vou tentar colocar na descrição, não sei se eu coloco, vou pensar, um grupo privado só para a banca EDECAN, a disciplina de informática, tá bom? Se você quiser participar desse grupo, fala comigo no privado que é mais fácil, tá bom? Porque às vezes a gente coloca o link lá, e muitas pessoas entram, bagunçam o grupo, então são pessoas que realmente queiram, estão focadas aí neste concurso e em outros concursos que tem como banca EDECAN, tá bom? Se quiser participar do grupo, me manda um privado, tá bom? Então vamos começar de fato aqui, ó. A primeira ameaça que nós iremos trabalhar é o vírus. Bom, e a gente vai depois fazer um pequeno resumo da diferença entre vírus e outras pragas virtuais aí, tá bom? Então vamos aqui para o vírus, ó, que é a nossa primeira ameaça virtual, tá bom? Isso aqui é importante. Ó, programa malicioso que infecta, palavras importantes, que infecta arquivos e também infecta programas, podendo se espalhar para outros dispositivos, tá bom? Então, ele infecta o vírus, ele infecta arquivos e programas, tá bom? E nós sabemos que arquivos é bem fácil, né? Qualquer tipo de arquivo. Agora, programas também nós tivemos na nossa, acho que a primeira aula, a segunda, e aqui está relacionado a softwares, né? Então, ele infecta arquivos e softwares, tá bom? E aí, como é que ele age, professor? Tá aqui, ó. Como é que um vírus ele age, né? Ele se instala sem autorização, ó. Ele aqui, ó. Ele é mal educado. Ele se instala aqui sem autorização. Pode apagar, corromper ou danificar dados, tá bom? O vírus. Pode se espalhar por pendrives, os meios pelos quais ele consegue aí se espalhar, e-mails também, sites infectados e tantos outras possibilidades, tá bom? E aqui temos um exemplo, olha só. O vírus, né? Por exemplo, aqui um exemplo aqui para a gente ficar talvez mais claro na sua mente aí, né? Por exemplo, aqui, né? Você recebe lá um arquivo com esse nomezinho aqui, boleto, banco, ponto, exe, tá bom? O ponto exe aqui, ó, do ponto para trás, isso aqui é uma extensão, extensão de um arquivo, mais precisamente um arquivo executável, né? Aquele arquivo que a gente clica duas vezes, aí ele vai e executa uma tarefa, né? E às vezes, normalmente, é para instalar um programa, né? Um software que a gente instala no nosso computador, né? Você recebe esse arquivo aqui por e-mail, né? Tudo tranquilo. Aí, ao ser aberto, você clicar duas vezes e executar, aparentemente não acontece nada, mas, por exemplo, ele pode aqui apagar a pasta meus documentos ou apagar arquivos que são importantes do sistema, tá bom? Então tem esse detalhe, né? O vírus, ele infecta arquivos e programas, mas ele precisa da ação de alguém ou de algo para que ele realmente, de fato, ele danifique ali, de certa forma, o sistema, né? Ele se instala sem autorização, né? Mas ele precisa de quê? Ele precisa de um agente ali para executar, de certa forma, ali a ação, né? O vírus, ele tem essa característica que é importante, tá bom? Então, foca aí, tá bom? Vamos aqui para o próximo e a gente depois faz um resumão ali, tá bom? Tem aqui ó, o worm, tá bom? Ó, que é esse nomezinho aqui esquisito aqui, ó, que nada mais é do que pragas virtuais, verme digital, tá bom? Aparece também nas provas aqui. Aí, programa malicioso também, né? Que se replica sozinho. Cara, isso aqui é que é importante, ó. Isso aqui, assim, vou colocar até um asterisco aqui, ó. Isso aqui é importante demais. Ele se replica sozinho, os worms, né? Ao contrário do vírus. O vírus ele precisa da ação de alguém, né, para que ele consiga ali infectar, se propagar, né? Já o worm não, ele se propaga sozinho, tá bom? Ele se replica ali, caramba, ele se replica sozinho, não precisa de ação de certa forma humana, né? Falando de uma forma mais simples, né? E se replica sozinho por redes, tá bom? Por dispositivos, sem necessidade de ação de usuário, tá bom? Aí como é que ele age, professor? Então você vai criar uma tabelinha aí, né, para fazer um pequeno resumo, diferenciando como, por exemplo, como eles agem, né? Cada um das pragas que iremos ver aqui, né? Consumir banda de rede, ele pode acontecer isso aqui agindo, ou seja, professor, o que é consumir banda de rede? Cara, de uma forma simples, sei lá, tu tem a tua internet aí de 300 mega e tem um worms aqui infectando tua rede e de repente os teus 300 mega ali, ele está consumindo banda, sei lá, 100, 200 mega, e você ali está tentando até mais do que isso, está tentando usar a internet e está lenta, está ruim, não carrega nada, possa ser que seja uma praga dessa aqui, né? É claro que não estou afirmando, mas pode ser que seja, né? Então tem várias outras
variáveis aí, né? Roteadores, placa de rede, computador, cabo, Wi-Fi. Então a gente não vai entrar nesse detalhe agora, né? Ele age também aqui diminuindo aqui o desempenho do computador infectado, né? Pode carregar outros malwares, tá bom, junto com ele. Então aqui esse cara aqui, ele é importante, né? A gente dá uma atençãozinha para esse camaradazinho aqui. Por exemplo, aqui, ó, um worm que se replica, que se espalha por e-mail, enviando cópias de si mesmo para todos os seus contatos, né? Eu não sei se você já recebeu algum e-mail suspeito, eu imagino que sim, se você usa e-mail, e às vezes o e-mail da origem está infectado com uma praga dessa aqui, e de repente ele consegue ali enviar automaticamente ali, se replicar ali para sua lista de contato e enviar e-mails para todos eles, né? Então aí acaba que dando problema, né? A gente consegue, como a gente viu aqui, ele consegue levar junto aqui outros vírus, né? Então ele acaba levando outros vírus. Claro, vai depender da característica de quem criou esse verme aí, né? Essa praga virtual. Mas a ideia aqui principal é que ele se replica sozinho. Isso aqui que é importante, ó. O worm, ele se replica sozinho. Isso aqui é que vocês têm que gravar de certa forma para a gente responder questões. Diferente do vírus, né? Aqui necessita da ação do usuário, tá bom? Necessita da ação. O vírus não necessita, quer dizer, sem a necessidade aqui, né? O vírus que necessita da ação do usuário, né? Vou até apagar aqui para ficar um pouquinho mais menos poluída a tela aqui, né? E a gente, ó, pegar a canetinha aqui, ó. Aqui, ó, ele não necessita, ó, não necessita aqui, ó, de ação de usuário. Replica sozinho. O vírus é diferente, ele precisa da ação de um usuário, tá bom? Aqui temos o Trojan, né? Outra praga virtual aqui, ó, o Trojan, né? O cavalo de Troia, tão conhecido aí, né? Ele se disfarça, esse aqui talvez seja o mais simples aqui de entender, né? Ó, mais fácil, né? Ele se disfarça como um programa legítimo, né? Mas quando ali funções maliciosas, né? Que vai acabar danificando ali o seu sistema, os seus computadores, o seu computador, né? Como é que ele age aqui, ó? Dá acesso remoto, por exemplo, ao invasor, né? E depois que ele entra aqui, o cavalo de Troia entra lá, né? Aquele presente de grego, ele entra e acaba dando acesso para o invasor, né, o cara ali que está comandando aquele vírus ali, o hacker, né, o hacker do mal ali, ele consegue ali dar acesso remoto e de repente sua máquina está sendo usada e você nem percebe, né, por alguém aí, né. Ele instala aqui, ó, keyloggers, a gente vai ver spamwares ou ransomwares e consegue instalar outras pragas virtuais. Raramente se replica sozinho, tá bom? Um exemplo aqui, né? Um programa falso de conversão de PDF, né? Você vai lá no Google, baixa um programa lá de conversão de PDF que não é confiável. Aí, de repente, você instala ele e ao você instalar, ele permite o controle remoto daquele PC, né? Um invasor, um cara tá lá do outro lado, não sei onde aí, e invade o teu computador ali através daquele programa que você instalou, né? Por isso que a gente precisa sempre ter o cuidado de baixar programas confiáveis, né? Nos sites daquelas empresas, né? De fato, né? Não de site de terceiros, né? Vai baixando PDF, vai lá no site da própria empresa do PDF, né? Temos aqui também o spamware, tá bom? Esse spamware eu gosto de usar assim, ó. Eu gosto de usar essa dica aqui, né? Que ele é um é, espião, tá bom? Ó, eu gosto de usar assim, ó. Porque, ó, é um programa espião, tá bom? Coleta informações pessoais aqui, ó, e hábitos de navegação sem o consentimento. Ou seja, a pessoa não sabe que essa coleta está sendo feita, né? Então, é um programa espião, tá bom? Eu trouxe até uma imagenzinha aqui para ilustrar um pouco, né? Como é que ele age? Captura senhas, dados bancários, sites visitados, trabalha silenciosamente em segundo plano, tá bom? Então, é assim, para a gente que trabalha diariamente com informática, a gente tem uma certa dificuldade, às vezes, de identificar um vírus, né? Ou uma praga, né? Porque muitos trabalham, como aqui está dizendo, de forma silenciosa. A gente não consegue, de fato, assim, poxa, que tem um vírus, de certa forma, né? E às vezes a gente consegue enxergar, assim, as características do vírus ali e fazer uma intervenção. Na maioria das vezes a gente talvez não consiga, ou pelo menos às vezes não consiga. Então a gente vai ali matando, tentando descobrir, né, os pontos para que a gente consiga ali resolver o problema quando a gente está ali trabalhando na parte ali de resolução de problemas dos computadores de forma geral, de sistema, de software, de hardware, né? Um exemplo aqui, ó. Um aplicativo gratuito que oferece jogos ou serviços e sem avisar coleta dados, ó, do cartão de crédito, de senhas, de sites. Então isso aqui acontece muito. Então o spamware é um espião, tá bom? Ele coleta ali informações
sem o consentimento ali do usuário, tá bom? O phishing, tá bom? Isso aqui também é muito conhecido aqui, é o phishing, tá bom? Técnica de fraude que engana o usuário, tá bom? Para fornecer dados confidenciais. Como é que ele age? Envia e-mails, normalmente, né? Isso aparece muito, os phishings normalmente envia e-mails, tá bom? Ou mensagens aqui, mensagens falsas, né? Tá errado aqui. Mensagens falsas com aparência legítima, né? Direcionar a páginas falsas, né? No caso aqui, como falsos sites. E aqui tem um exemplo, olha só. Vamos imaginar que você do outro lado aí, para entender de forma mais simples o que é um phishing aqui, né? Você recebe lá no seu e-mail, seu computador lá, você abre o seu computador e abre o seu Microsoft Outlook, né? Outlook, nós inclusive tivemos uma aula aqui. E nesse e-mail aqui, você vai lá, abre o e-mail, é, com essa mensagem aqui, ó. Receita Federal está pedindo para você regularizar o seu CPF. E aí, quando você clica naquele link, tem um linkzinho lá, né? Você clica no link lá. Quando clica, ele vai te direcionar para uma página, tá bom? Um site, que assim é praticamente idêntico ao site, por exemplo, da Receita Federal. Aí você vai lá e coloca suas informações e ali é onde acontece todo o pulo do gato, né? O phishing vai lá e captura aquelas informações que são importantes, como CPF, como senha de acesso, como senha de banco, de cartão de crédito. Então, isso acontece muito, né? Normalmente o phishing ele trabalha com e-mails, aparece muito e-mails de mensagem, né? Então você recebe uma mensagem, clica no link e normalmente é direcionado para uma página lá falsa, né? Uma página fake, né? Mas assim, completamente igual, né? Para quem não trabalha assim na área, que não tem esse cuidado, de repente muitas pessoas caem nesse tipo de praga virtual aqui, né? Que é o phishing, né? Esse aqui também é muito interessante, que é o ransomware, tá bom? Aparece muito também em prova, né? É um malware que sequestra, ó, ele sequestra os dados da vítima e ele só pretende entregar quando ele criptografa primeiro, né? Isso aqui é interessante, criptografa e exige um resgate. Ele exige que você pague e normalmente esse pagamento aqui é feito em Bitcoin, né? É uma moeda aí digital, né? Ou seja, ele sequestra os dados, ele criptografa, ele esconde, né? Aquela mensagem, né? Aqueles dados e exige que você faça um pagamento para que as suas informações, seus dados sejam liberados, né? É como é que ele age, né? Criptografa os dados, ou seja, ele rouba aqueles dados e coloca ali uma espécie de um cadeadozinho ali, né? E ele exige que você pague para que você consiga aí ter acesso novamente. Normalmente acontece dele exibir mensagem ali ó, de pagamento, ou seja, normalmente em Bitcoin, fica aparecendo mensagem ali no seu computador, ó, seus dados foram bloqueados, estão criptografados, quer, sei lá, recuperar seus dados, faça o pagamento de tal quantia X de uma moeda digital, normalmente é Bitcoin, né? Mesmo pagando, nem sempre é possível recuperar os dados, né? Esse que é o problema, né? Se você já teve essa experiência, né? Ou não sei se você já teve, mas normalmente quem tem, não tem aquela garantia de que o hacker lá que roubou aqueles dados, ele vai de fato devolver ali os dados, né? É um tiro no pé, né? Por exemplo, aqui, ó, o usuário abre um anexo de e-mail, né? E todos os arquivos do computador são trancados, ou seja, aqui, ó, os arquivos, aparece essa mensagenzinha aqui, ó, são trancados. Com a mensagem, seus arquivos foram criptografados, pague 0,5 Bitcoin para recuperá-los. Cara, qual é a garantia que você vai ter, que você tem de que, fazendo o pagamento, resgata aqueles dados, de fato o cara vai devolver os dados, né, de forma íntegra? Então não tem, né? Então tem esse problema. Mas para a gente aqui o que interessa é isso aqui, sequestra os dados e criptografa, tá bom? Isso aqui que é importante. Então ele pede ali um resgate para que você consiga ter acesso aos dados novamente, tá bom? Keylogger, né? Ó, software que, isso aqui é um software, tá bom? Software que registra tudo o que é digitado no teclado. Cara, por isso que tem que ter muito cuidado com o que a gente digita, principalmente quando é senhas, dados sensíveis, né? De repente, o teu computador ali está com o Keylog, né? Um software ali instalado, né? Rodando ali em segundo plano, você não sabe, e de repente ele está ali coletando tudo que é digitado, como principalmente senhas, mensagens, número de cartão, pode ser instalado junto ou com outros programas maliciosos, né? Um exemplo aqui, ó.
Durante o uso do navegador, tudo que o usuário digita, inclusive senhas de banco, é gravado e enviado para o invasor, né? O cara vai lá, tá digitando lá e é como se tivesse uma câmerazinha ali capturando tudo. E assim que ele captura, ele entrega para quem? Para o invasor, né? O dono daquele software ali que conseguiu estar ali espionando os seus dispositivos, né? Então isso aqui é o Keylog, registra tudo que é digitado no teclado, tá bom? E aí a gente vai para, já estamos indo aqui para metade, para a parte final. Olha só, a gente tem os vírus, nós temos as pragas e agora nós temos os antivírus, que são uma espécie de vacina, né, contra essas pragas virtuais. Antes da gente falar propriamente aqui, nós vamos fazer aqui uma tabelinha bem rápida. Ó. Vou colocar aqui, ó, vírus, e aqui a gente vai colocar worms, tá bom? Olha só, qual a principal diferença entre eles aqui, ó? Deixa eu pegar a corzinha aqui, ó. Qual a diferença entre eles aqui? O vírus, ele necessita, colocar aqui, ó, ação humana, tá bom? Ação humana, tá bom? O vírus, ele precisa de uma ação humana para que ele consiga ali se replicar, né? Se reproduzir. Já o homem, ele não necessita de ação humana. O cara se replica sozinho, né? Se replica, vou botar aqui, replica sozinho. Ele tem essa característica aqui de se replicar sozinho. Já os vírus, ele necessita aqui da ação de humana, né? De uma ação para que ele consiga ali se replicar. Isso aqui que é importante que você entenda, para que a gente consiga avançar, tá bom? Você volta às aulas, a explicação aqui que eu já passei, né? Você pode voltar quantas vezes quiser, assistir o vídeo quantas vezes quiser e faz as anotações para que você consiga ali ter o teu mapa mental, né? O teu resumo para que você consiga resolver as questões, tá bom? Então vamos aqui agora para os antivírus, né? É um software, tá bom? Ó, é um software que detecta, bloqueia, também tem a possibilidade de remover programas maliciosos, né? Que são os malwares, tá bom? Especialmente o vírus, tá bom? E quais são as principais funções aqui de um antivírus, né? Ele analisa em tempo real, faz varredura programada, ele tem atualizações das definições de vírus automática, quarentena para arquivos suspeitos. Se você tem um computador, normalmente nos computadores são usados antivírus, né? Então você conhece muito esses termos aqui, né? Se você não tem, mas fique ciente aí, tá bom? Aqui nós temos os principais antivírus que estão aí no mercado, né? Possa ser que tem vários outros que você talvez até conheça, mas eu não coloquei aqui na lista, né? Tem o Mcafee aqui, né? Muito conhecido. Kaspersky, tá bom? Muito conhecido, muito usado também. O Avira, o Avast. O Avast aqui, cara, ele bate recorde aqui principalmente na versão gratuita, né? Tem o Norton, o Windows Defender, né? Que agora está sendo chamado, muito conhecido como Microsoft Defender, né? EZ7 também, tá bom? Mas aqui estão os principais, né? Possa ser que tenha outros que eu não coloquei aqui, você pode até colocar aqui nos comentários, tá bom? Então, é interessante. Aqui tem um bizu, né, que eu coloquei aqui embaixo, né, que o Windows defende. No Windows, nas versões mais atuais, acho que a partir da versão 8, eu não lembro muito bem, mas a partir da versão 8 nós já temos o Windows Defender, né? E, na verdade, já até da versão 7 lá a gente já tem, mas não lembro se era realmente esse não. Mas o Windows Defender é o antivírus do Windows, né? É proprietário do Windows ali. E é o que acontece. Nós temos cada vez mais um antivírus aí atualizado, né? Principalmente na versão do Windows 11, né? Então é muito interessante, né? Ele já vem instalado de fábrica, né? No Windows, isso que é interessante. Se você quiser instalar outro, claro, você pode, né? Mas também se não quiser, dá para usar de forma tranquila, né? Aí nós temos aqui, vimos os principais vírus, agora vamos ver agora o que é um firewall, pessoal. Olha só, nós já vimos algumas ameaças e pragas virtuais, nós já identificamos que um vírus, ele diferencia dos worms, porque ele precisa da ação humana para que ele se replique, né? Já os worms, ele não necessita, ele se replica sozinho, tem essa característica, né? E aí nós vimos os principais antivírus, né, que estão aí no mercado, a gente viu aqui, tá bom? Programas que vão aí analisar, que vão, por exemplo, detectar, bloquear, remover vírus e pragas, né? Normalmente são vírus, tá bom? Ele consegue aí trabalhar e
fazer o que ele, de certa forma aqui, o que ele se propôs a fazer, né? É detectar, bloquear e remover, tá bom? E aí o que é um firewall, pessoal? A gente precisa entender que um firewall, ele é diferente de um antivírus, né? Porque as bancas normalmente tentam misturar esses conceitos e acabam enganando muito os concurseiros, né? Então a gente vai entender aqui, o firewall é um sistema de proteção, aqui é um sistema de proteção, mas é um sistema de proteção de quê, pessoal? Aqui, ó, sistema de proteção de rede, que é a rede, tá bom? Ele filtra pacotes, né? Ele filtra o tráfego, tá bom? Ó, de dados entre o computador e a internet, ou seja, entre o computador, ó, e aqui, ó, vou botar aqui, né? A internet. Não, ele está aqui no meio aqui, ó. O que é que ele faz? Ele filtra o que sai aqui do computador para a internet e o que entra, né? É uma barreira. A gente chama o firewall de uma barreira de fogo, né? Tá aqui, ó, fazendo um intercâmbio aqui, filtrando os pacotes, os dados que entra e que sai aqui na rede, tá bom? Aí nós temos os principais aqui, que são dois tipos, né? Que é um firewall de software, né? Ele é instalado no próprio computador. Inclusive no Windows a gente já tem um firewall instalado, que a gente consegue sim, de forma manual, manipular ele, né? Criar regras de entrada, de saída, de bloqueio, de permissões, tá bom? A gente não vai ver isso porque é uma parte bem mais avançada, tá bom? Temos aqui também o firewall de hardware, né? Ele vem integrado em roteadores, né? Ele vem já ali integrado nos roteadores ou equipamentos de rede, tá bom? Temos firewalls separados também, um equipamento que tem só essa função, né? Então aqui é importante. E aí, ó, quais são as funções de um firewall, né? Ele controla a entrada, como a gente já viu, entrada e saída aqui, ó. Entrada e saída aqui de dados, tá bom? Ele bloqueia portas, ou seja, quando a gente está usando aqui a internet, né, a gente já viu que protocolos são regras de comunicação, né, regras de comunicação que os computadores usam para se comunicarem, né, de certa forma. Então, cada protocolo tem uma porta, né, que ele usa. Por exemplo, o HTTPS, ele usa uma portazinha, né, que é um número que é associado a ele, que é a 443, tá bom? Aí cada protocolo tem um IMAP, tem os protocolos de e-mail, tem vários, né? Mas a gente não vai entrar em detalhes em portas e protocolos porque não é o foco aqui, né? Proteção contra ataques externos, como hack, né? O Firewall ele tem essas funções aqui, ele ajuda, né? Ó, o Windows ele já vem com o Firewall ali instalado, né? Integrado ao seu sistema. E a gente pode fazer as manipulações caso você tenha aí a habilidade para trabalhar com o Firewall, né? E aí eu trouxe duas imagens para ilustrar. Olha só, nós temos aqui a rede pública, tá bom? Temos aqui uma rede privada, né? Uma rede interna, né? E aqui no meio nós temos o firewall. Ele está fazendo o que aqui? Fazendo todo o controle aqui, ó, do que vem da rede pública para dentro e do que vem aqui da rede interna para fora, né? Então esse tráfego aqui é de entrada e saída, está sendo filtrado, está sendo analisado aqui, ó, no equipamento ou no software chamado firewall, tá bom? Isso aqui é interessante, ó. Porque a gente não sabe, a gente não tem essa noção de que de repente nós temos aqui a internet, né? A rede mundial de computadores, a gente não sabe se, por exemplo, aqui, ó, tem pessoas maliciosas que querem, por exemplo, acessar aqui a rede interna de uma empresa ou a sua mesma aqui, para fazer uma destruição, quem sabe instalar vírus, pragas, roubar informações confidenciais e a gente não sabe. E aí o firewall, ele está aqui fazendo essa ponta aqui, ó, essa barreira aqui, nessa barreira de fogo aqui, filtrando esses pacotes. Quando ele perceber que são pacotes suspeitos, né, ele vai e faz o quê? Ele bloqueia, não permite, ou permite sair, ou não permite entrar. Então, lembre que o Fire é um filtro de pacotes, ele trabalha aí na parte, na parte de redes, ele filtra pacote de tráfego de rede, tá bom? E por último aqui, essa parte que eu coloquei, mas assim, de certa forma não vai aparecer na prova de vocês, tá bom? É, assim, é bem difícil, né? Quer dizer, deixa eu ver, essa partezinha. Essa parte aqui ainda aparece, tá bom? A gente vai ver essa partezinha aqui, essa aqui não, aí eu vou explicar já. Os anti-spamware, tá bom? Os softwares aqui, né, que de certa forma tendem a bloquear, né, os espiões aqui, né? Software que detecta e remove spamware, tá bom? Programas que espionam o usuário, coletam dados sem o consentimento, atuam, por exemplo, aqui contra aqui, ó, keyloggers, rastreadores de navegação, adwares, propaganda indesejada, softwares ocultos. Exemplos aqui, temos esses exemplos aqui, tá bom? Ó,
Aí tem um detalhe aqui, nem todo antivírus detecta spamwares com eficiência, né? Ele pode até detectar alguns antivírus, mas não com eficiência. Por isso tem os anti-spamware, tá bom? São softwares complementares. Claro, né? Não substitui os antivírus, tá bom? Essa parte aqui eu coloquei só para o cargo de consciência, né? Porque eu acho que é interessante colocar, porque a gente não pode pecar por excesso, né? Mas, por exemplo, aqui, ó, você dá uma lida aqui rapidinho, rapidinho, outros aplicativos de segurança, tá bom? E nós temos aqui um gerador de senha, que é bem interessante, tá bom? Inclusive eu uso esse aqui, ó, Bitwarden, tá bom? Para gerar senha, né? A gente não pode ficar usando as mesmas senhas para todos os acessos. Uma dica de segurança aqui. E aí a gente acaba, não tem como, a gente não tem uma mente tão vasta assim para criar senhas e mais senhas diferentes, complexas. E a gente usa aqui um gerador de senha que ajuda bastante, né? Aqui, para a gente ir para as nossas questões, né, a gente está num tempo bem tranquilo, tá bom? Práticas de segurança digital, né? Só para a gente avançar, né? Manter o sistema de programa atualizado, evitar clicar em links suspeitos, utilizar senhas fortes, fazer backup regular, autentificação em 2 fatores, né? Isso é importante. E aí, a gente vai para a nossa questão propriamente dita, tá bom? Então, se você, sei lá, não consigo absorver um pouco do conteúdo, ou ficou com dúvida, ou foi muito rápido, não sei. Então você volta o vídeo, tenta assistir. Se tiver com dúvida ainda, deixa o teu comentário aqui, ou me manda um comentário lá no privado, no Instagram ou no WhatsApp, e eu irei te responder com o maior prazer, tá bom? É só você falar que veio aqui do YouTube, ó, vi lá do YouTube da tua aula, não consegui entender essa parte aqui, me explica, tal. Ou quero entrar no grupo privado, aí a gente vai sim dar andamento, tá bom? Agora nós vamos para as nossas questões, tá bom? Isso aqui que é interessante, tá bom? Porque aqui a gente vai de fato testar um pouquinho do que nós aprendemos da parte teórica, tá bom? Então se você é novo aqui, você pausa o vídeo, tenta responder e logo na sequência nós daremos aqui a resposta explicando item por item, tá bom? Se você já conhece a metodologia, então tudo certo. Vamos lá. Questão 1, 2024 aqui da IDECAN. Assinalar a alternativa que apresenta a principal diferença, ele quer a principal diferença entre vírus e worm, quer dizer, vírus, worms e pragas virtuais. Em termos de como eles se propagam. Ele quer saber a diferença em relação a como eles se propagam e afetam os sistemas, tá bom? Então nós temos aqui a letrinha A, tá bom? Ele quer a diferença aqui, ó, entre vírus, worms, tá bom? E pragas virtuais, beleza. Letrinha A. Um vírus pode ser removido manualmente, enquanto worms só podem ser removidos por meio de uma formatação do disco rígido. Eita, esse aqui ficou. Não, né? É assim, não, né? A gente consegue sim remover um vírus de forma manual, mas aqui o cara tem que ser muito craque, sabe? Assim, muito hacker, sabe? Mas enquanto worms só podem ser removidos por meio de uma formatação do disco, não, né? Isso aqui tá errado, né? É... Letrinha B, né? Pragas virtuais referem-se a qualquer tipo de malware que não se propaga, incluindo vírus e worms, né? O worms ele se propaga, né? O vírus também se propaga, né? O vírus precisa da ação humana, de certa forma, e o worms ele se propaga sozinho, então aqui está errado também. Um worm, né? Apenas infecta arquivos de texto, enquanto o vírus afeta arquivos de áudio e vídeo, né? Não, aqui está errado, né? Não é apenas arquivos de texto, infecta inúmeros tipos de arquivos, né? Letrinha D. Um vírus precisa ser executado por um usuário ou programa, enquanto um worm pode se replicar e se espalhar sozinho sem interação humana. Gente, que questão top, né? Esse aqui é o nosso gabarito, né? Ó, o vírus, se ele consegue se replicar, para ele se replicar, ele precisa da ação de quem? De um usuário ou de um programa ali que vai ajudá-lo ali a se propagar, enquanto o worms ele se replica ali sozinho, né? Vamos ver aqui a letrinha E, né? As pragas virtuais não usam códigos maliciosos. Usam, né? Se é uma praga virtual, usa código malicioso, né? Letrinha D de dado, tá bom? E questão 2, né? 2024 aqui da IDECAN, é o site de uma banca
Ele, concurso público, fica fora do ar por 6 horas, né? O site, né? Aqui, ó, cadê? O site, ele ficou fora aqui por 6 horas, ficou inoperante, devido a um ataque cibernético que efetua excessivas requisições de conexões por segundo de múltiplas partes do mundo, fazendo com que o servidor, um computador especial, web, seja derrubado, ou seja, fique inoperante. O ataque sofrido é conhecido como. Gente, que questão legal. Apesar de eu não ter colocado aqui, de fato, né, um conceito da resposta aqui desse item aqui, né, dessa questão aqui, mas eu vou explicar aqui para vocês. Isso aqui é muito bom, muito bacana mesmo. Olha só. Ransomware, vamos eliminando aqui, né, que a gente já conhece um pouco, né? Ransomware, ele precisa, ele rouba os dados, né? E ele criptografa, né? Ele coloca ali um cadeadozinho, ele criptografa e pede o quê? Que você faça o pagamento para que os dados sejam devolvidos, tá bom? O vírus, a gente já sabe, né? Ele precisa da ação do humano de um programa, não, né? E o spammer é um espião e ficamos aqui por eliminação com DDoS. Professor, o que é DDoS? Gente, olha só. Ele disse que o site ele ficou inoperante por 6 horas, o servidor web, tá bom? O computador que está com aquele site ali instalado. E o que acontece? E teve inúmeros aqui, ó, requisições, ou seja, pedidos de acesso àquela página ali, aquele servidor, de forma excessiva. Ou seja, eu tenho aqui ó, um servidor, tá aqui, né, o computador aqui, ó, dentro desse computador que a gente tem, ó, dentro dele aqui, a gente tem aqui ó, um site, por exemplo, ali, rodando, né, funcionando. E o que acontece? A gente tem aqui, ó, vários computadores infectados com algum tipo de vírus. A gente pode até chamar de bot, né, de robôs aqui, estão aqui infectados, ó, e eles passam aqui a mandar requisições, inúmeros pedidos de acesso aqui a esse servidor, a essa página aqui. É o que acontece. Claro que aqui eu estou apenas usando um exemplo, né? 3 computadores, mas assim, são milhares e milhares, né? Ao ponto de que esse serviço aqui de tantas requisições, o que acontece, por exemplo, se você vai num restaurante e, sei lá, e pede para um garçom te servir sei lá, um lanche, uma comida, e outra pessoa chama aquele mesmo garçom e outra mesmo garçom, o que acontece, ele, poxa, não consigo atender todos ao mesmo tempo. Ele para de funcionar, ele descansa, é isso que acontece com um ataque DDoS, né? Então, o excesso de pedidos àquele servidor faz com que aquele servidor ele fique inoperante, né? Assim, por tanto pedido, tantas aquisições que ele não dá conta de responder a todos, e aí ele fica inoperante, né? Então, isso aí é um ataque DDoS, né? Um ataque de negação de serviço, né? Então, aqui é bem interessante também. Tá bom? Questão 3 da IDECAM. Um administrador de redes percebe que uma praga se espalhou de forma automática, por todos os servidores e computadores da rede, sem necessidade de execução a nível de administrador. Essa praga virtual é conhecida como, gente, ó, cara, que questão massa, questão 2024 aqui, recente da IDECAM, e olha aqui, ó, aparecendo mais uma vez, não, ó, se replica, se espalhou de forma automática. Para o concurso que você vai fazer, que é na área de professor, desculpa, você não vai fazer para a área de TI especificamente, esse é o tipo de questão que vai aparecer para você. E aí, conseguiu responder já? Diz aqui, coloca nos comentários aqui. Facinho, né? Ó. Se replica sozinho, não. O vírus precisa da ação, aqui é um espião, o firewall é uma barreira de fogo, trabalha com filtros de pacote, o ransomware pede aqui valores, né, monetários para que você seja devolvido ali os seus dados, e temos aí, obviamente, né, a nossa letrinha é como gabarito, né, que é um OVNI, uma praga que se replica sozinha aí, uma praga virtual, né. Questão 4 da IDECAM, tá bom? Ó, 2023. Vamos ler o textinho aqui, né? Joey é um médico intensivista e recebe no computador dele o Windows 8, né? Isso aqui não é nem tão importante para a gente, mas beleza, né? Windows 8, a versão do Windows. Um e-mail alegando ter no anexo a imagem resultante do raio-x de um dos seus pacientes, e acaba baixando o arquivo contido na mensagem. Com o nome, raio-x aqui é o arquivo que ele recebeu por e-mail, resolveu baixar, né? Após clicar 2 vezes, ele clicou 2 vezes no arquivo, a gente já sabe que
.exe um arquivo aqui, né, executável, né, uma extensão de arquivo executável, no mesmo. Nenhuma imagem radiológica é mostrada e o computador começa a apresentar lentidão, até o ponto de travar ao abrir qualquer programa. Seleciona a alternativa que mostra o malware que atacou o computador do médico. Olha que questão bacana aqui, ó. Aqui a gente sabe que é um espião, né? O spamware é um espião, tá bom? Aqui o adware é aqueles que fica metendo muito anúncio. A gente abre uma página ali, aparece um monte de anúncio, tá bom? Aquelas coisas chatas. E aí nós temos o vírus. O vírus aqui, ele se replica sozinho. O torrent aqui a gente trabalha para baixar, né, arquivos na rede. E ficamos aqui com o vírus, né? Tem um arquivozinho aqui, que é a letrinha C, né? O vírus nesse caso aqui, né? Então, bem facinho esse daqui, tá bom? Eu, inclusive, achei essa questão aqui bem interessante, né? Eu trouxe para cá, de certo ou errado, não é a forma que o CESP vai cobrar para a Secretaria da Educação, mas eu resolvi trazer para cargo de conhecimento aqui, né? Um spamware, tá bom? Ó, é um tipo de vírus que envia os dados do disco para o invasor, criptografa o disco para o usuário não ter acesso. Gente, spamware, ele cadê? Ele cadê aqui? Envia os dados, né, do disco para o invasor. Criptográfica, gente, criptografar, né, a gente lembra de outro vírus, né, que é de outra praga, né, que é o ransomware, tá bom? Então aqui está errado, tá bom? O spamware é um espião, né? Ele fica espionando ali o que está acontecendo ali no computador de forma que o usuário não sabe o que está acontecendo, né? Sem um consentimento. Aqui é questão 5, mas aqui eu acabei errando aqui, mas aqui era para ser 6, tá bom? Aqui, tá bom? 6, tá bom? No que se relaciona à segurança da informação, dois termos em inglês são descritos a seguir. Então, nós temos aqui ó, o item 1 e o item 2. Vamos fazer a leitura. Ele pede aqui os termos definidos em 1 e 2 são denominados respectivamente, né? Vamos ver aqui. Item 1. Atividade relacionada à realização de cópias de segurança. Opa, cópias de segurança. Isso aqui é importante para a gente. O que é uma cópia de segurança? É um back, backup. Bom, backup, tá bom? Cópia de segurança. Possivelmente esteja falando de backup aqui, né? Em um determinado momento que visa garantir a integridade dos dados e guarda os dados em um dispositivo de armazenamento ou sistema localizado muitas vezes em outros ambientes. Aqui está sim falando de backup, tá bom? Não é o conteúdo, não cai esse conteúdo para vocês, mas está aqui, backup. Associada à política de segurança de uma instituição e definido como um sistema de segurança de rede de computadores que limita o tráfego de entrada, isso é importante, tráfego de saída ou trocas dentro de uma rede privada. Este software ou hardware, pode ser um software ou pode ser um hardware. Então já ficou bem fácil aqui para a gente, né? Funciona bloqueando seletivamente ou permitindo pacotes de dados. Em geral, destina-se a impedir que qualquer pessoa, dentro ou fora de uma empresa de uma rede privada, se envolva em atividades nocivas na web, ajudando a prevenir atividades mal intencionadas ou que possam danificar o sistema. Gente, aqui ficou fácil demais, porque, beleza, tudo bem que talvez você não soubesse, porque não tem esse assunto no conteúdo programado de vocês, a parte de cópia de segurança do backup, mas isso aqui, a gente acabou de ver, né, que isso aqui está falando de um firewall, né? Está falando de um firewall, tá bom? Então, nós temos aqui backup e firewall, né? Então, se tiver backup e firewall, é isso aí que a gente quer, né? Letrinha V de bola, né? Firewall e backup, né? VPN não, swap não, backup beleza, firewall e VPN não, tá bom? VPN é um assunto mais complexo que a gente não tá na edital, então a gente não vai trabalhar, tá bom? VPN é um túnel, né? A gente usa aí para acessar a rede, né? Para esconder nossa origem, nosso IP, tá bom? Aqui é questão 7, tá bom? Ficou errado aqui, mas vocês entenderam, né? Um administrador de redes deseja projetar todos os computadores de uma rede, proteger, desculpa, bloqueando acesso a vários sites que ele considera que devem ser proibidos. Então, cadê bloquear sites? Beleza. O administrador de rede fica na dúvida em usar um antivírus,
bloquear sites, né? Ou um firewall de rede, ou um anti-spamware, tá bom? O melhor aplicativo de segurança que deve ser utilizado pelo administrador de redes é um antivírus. E aí, o que é que vocês acham? Isso aqui está correto ou está errado, né? O que vocês acham aí? Então, nós temos aqui, claro, né, que está errado, né? A melhor solução aqui seria usar aqui um firewall, né, ó, porque ele vai filtrar os pacotes aqui, ó. Porque ele fala aqui que protege todos os computadores de uma rede bloqueando acesso a vários sites que ele considera que devem ser proibidos, né? Então a gente pode usar aqui um firewall que vai bloquear aqui, criar regras aqui para a gente bloquear, por exemplo, determinado site. Inclusive, a gente pode fazer isso também nos roteadores, né? No, a gente pode bloquear alguns sites, só que nos roteadores são meio que limitados em algumas vezes, dependendo do modelo, né? Então, é basicamente isso. A gente conclui por aqui. Espero que você consiga ter absorvido o conteúdo. Se você não entendeu, se foi rápido demais, volta lá na aula, assiste novamente, porque aprender a diferença entre vírus, entre worms, quais são os principais, um Trojan, um ransomware, spamware. É claro que esses termos são bem chatos para quem não é da área de TI, até para a gente que é da área de TI são chatos mesmo, mas são importantes para que você consiga aí a tua aprovação no concurso público. Então, entende que assistir essa aula, aprender esse conteúdo é importante e pronto. Depois, se você tiver lá aprovado com o nome lá no Diário Oficial, cara, esquece. Se não quiser mais trabalhar nem estudar informática, beleza. Mas é importante para agora, né? Tem outras disciplinas que eu também tenho dificuldade, mas eu tenho que estudar porque eu preciso chegar também na minha aprovação e a gente às vezes não faz é, só o que a gente quer, né? A gente faz o que a gente não quer também porque a gente tem objetivos maiores, né? Então eu espero ter te ajudado. Então vai lá também no Instagram, nos acompanha, também se inscreve no nosso canal. Que Deus te abençoe e que tenha uma boa prova. Os próximos conteúdos serão colocados em breve, tá bom? Então, tchau, tchau e até a próxima, tá bom?